O título da sua palestra, Rô, fez um sucesso danado por aqui. Estamos num momento que estamos em busca, né, dessa felicidade. E te desejo sucesso aí na sua apresentação e gratidão por compartilhar conosco, viu? Obrigada. Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à atividade de hoje do nosso núcleo de pesquisa em trabalho, saúde e educação, contando com a participação do nosso membro internacional do grupo de pesquisa, o professor Dr. Raul Cordeiro, do Instituto Politécnico de Porto Alegre, Portugal, que vem a brilhantar o nosso encontro hoje com essa temática tão importante e significativa. Professor Raul, você me ouve? Estão a ouvir a mim? Ou não? Okay. Agora sim. Estava aqui agora com sim. um pequeno problema, mas sim, tudo bem. Então, boa palestra e vamos às reflexões, né? Que nos cabe. Obrigado. Olha, em primeiro lugar, queria agradecer imenso o convite que me fizeram. Claro que é sempre um prazer poder partilhar com outras pessoas as coisas que nós vamos pensando ao longo da nossa vida, não é? E em especial este último ano tem sido um ano muito propício à autorreflexão e ao autoagendamento daquilo que é mais importante nas nossas vidas. E de repente estamos todos confrontados com uma realidade que dificilmente adivinharíamos há alguns tempos atrás. E isso faz também com que nós, às vezes, tenhamos que alterar as nossas prioridades e pôr em primeiro lugar coisas e pessoas e sentimentos que às vezes, algumas vezes até pensávamos nem existir e outras vezes até pensávamos que nunca nos ia acontecer a nós, e isso faz-nos também pensar muito sobre o que é que são os objetivos da nossa vida, às vezes para que é que existimos e para que é que servimos na realidade. Servimos certamente uns para os outros e isso é uma questão logo à partida muito importante. Eu tenho dedicado algum tempo a algumas reflexões sobre esta questão da felicidade. A felicidade parece uma coisa muito simples e muito banal, mas eu acho que todos nós já conseguimos também perceber que é na verdade uma utopia, não é? Porque a felicidade existe, mas nós não sabemos bem medir o quanto somos ou não felizes, não é? Ou o quão somos felizes às vezes em comparação com outros. Hoje é quase uma inevitabilidade que nós comparemos a nossa realidade e a nossa vida com a vida dos outros e às vezes até façamos sobre a vida dos outros juízos que às vezes até são errados, com base em pressupostos de que os outros são felizes e nós não somos. E este conceito de felicidade é, além de subjetivo, um conceito muito individual. Quer dizer, nós todos o vivemos de uma forma muito singular e muito individual, e aquilo que para mim significa um momento de felicidade pode não significar de todo um momento de felicidade para qualquer um de vós. Portanto, esta questão da felicidade é, em primeiro lugar, altamente subjetiva. Uma questão que eu às vezes costumo desafiar os meus estudantes a fazer é que nós possamos perguntar às outras pessoas se elas são felizes. E a pergunta é muito fácil de fazer, mas a resposta geralmente não é fácil de dar.
E se vocês fizerem esse teste, essa experimentação com as pessoas que vocês conhecem, vão muito provavelmente encontrar uma resposta que é muito frequente. Quando nós perguntamos a alguém se é feliz, a resposta mais frequente que vamos ter é depende. Né? Quer dizer, depende. A felicidade não devia depender. Né? Devia ser ou é feliz ou não é feliz. Né? Porque o contrário de felicidade é infelicidade. Né? Mas, na verdade, a resposta que se vocês experimentarem fazer esta pergunta à a grande parte das pessoas que vocês conhecem, é muito provável que a resposta que vão obter com mais frequência seja depende. E nós aí podemos sempre perguntar, mas depende de quê? E este depende muito de sob que ângulo e sob que perspectiva é que nós estamos a perguntar ao outro se ele é feliz. É feliz onde? É feliz no trabalho? É feliz na sua vida pessoal e familiar? É feliz porque já obteve ou já adquiriu todos os objetivos que tinha para a sua vida? Portanto, é feliz em relação ao amor? É feliz em relação à amizade? Quer dizer, a felicidade tem estes múltiplos contornos que são muito individuais, né? E essa questão é uma questão muito, muito interessante e que nos leva primeiro a pensar que a felicidade é altamente subjetiva, e esta é uma questão muito interessante, que ela é subjetiva e tem este cariz individual e pessoal, e cada um de nós vive-a e tenta vivê-la à sua maneira. Eu até diria que a felicidade está muito estudada no campo das emoções, mas ela na verdade não é ela só por si, não é ela própria uma emoção, mas faz parte da bagagem, desta vasta bagagem das emoções. Quando nós falamos do medo, da ira, da raiva, de outras emoções básicas, a felicidade acaba por ser um bocadinho quase que a emoção suprema que junta de uma forma equilibrada tudo aquilo que são as emoções básicas da nossa vida. Eu estou só a fazer esta introdução mais falada, só para contextualizar, e depois eu tenho uma pequena apresentação que vou partilhar com vocês para contextualizarmos melhor algumas destas coisas que eu estou a dizer. Depois há uma questão importante que faz parte do título da própria conferência, que tem a ver com as questões da idade, de saber até que ponto é que a felicidade está relacionada com a idade. E esta é também uma questão de muita importância, porque nós tendemos a pensar que as pessoas mais velhas são mais infelizes. Quando nós vamos evoluindo na idade, vamos nos tornando cada vez mais infelizes. Isso não é necessariamente verdade. Aliás, muitos estudos demonstram até precisamente o contrário. Eu costumo comparar os estudos da felicidade um pouco como os estudos sobre a solidão. Eu não sei se no Brasil é muito frequente, mas nós em Portugal tivemos há alguns anos uma praga de estudos sobre a solidão das pessoas mais velhas. Toda a gente queria fazer estudos sobre a solidão das pessoas mais velhas. Fizeram muitas vezes uma confusão de conceitos, que era uma confusão de conceitos entre solidão e isolamento social. E isso enviesou tudo, né? Porque eu posso querer viver a minha velhice sozinho, né? Quer dizer, mas isso não significa necessariamente que eu sinta solidão. Eu posso estar isolado das outras pessoas, mas sentir-me bem comigo próprio e na verdade sentir-me até feliz, né? Portanto, não há aqui incompatibilidade, primeiro, entre aquilo que é a socialização ou não das pessoas e a felicidade, e não há incompatibilidade nenhuma entre a idade e a felicidade.
Até porque o que tem acontecido em muitos estudos é que quando nós começamos a perguntar às pessoas mais velhas se elas são felizes, na verdade, elas dizem que são felizes. E dizem que são felizes, mas transportam a condição da sua felicidade para as pessoas que estão mais próximas. Isto é, eu quando sou mais novo, na minha juventude, eu faço depender a minha felicidade de mim próprio, né? Eu sou feliz porque eu consegui isto, eu fiz aquilo, eu sinto-me bem no meu trabalho, eu sinto-me bem na minha vida pessoal e familiar, mas quando vou ficando mais velho, eu vou quase que transportando a minha felicidade para os outros. Portanto, eu sou feliz porque os meus filhos são felizes, sou feliz porque os meus netos são felizes, sou feliz porque os meus familiares conseguiram atingir alguns objetivos. Portanto, então isso mantém quase mantém a felicidade sempre a um determinado nível, e eu, quando em determinada altura da minha vida, deixo de relacionar a felicidade comigo próprio e passo a relacioná-la com os outros. Não sei se me estou a fazer entender. Às vezes nós temos algumas questões de linguagem que são um pouco diferentes entre nós, mas eu acho que nesta linguagem da felicidade, eu acho que somos quase universais. Linguagem da felicidade é universal. Sim, por acaso há muitos conceitos que culturalmente são entendidos de forma diferente, mas este conceito da felicidade até é um dos conceitos que é universalmente aceito como um determinado standard, né? Há até um índice muito interessante, que é o Índice Mundial da Felicidade, e que mostra quão feliz é um país em determinada altura dos estudos, quão feliz é um país. Portanto, por exemplo, só para vos dar aqui um exemplo dos últimos dados, os brasileiros são mais felizes do que os portugueses. Apareceu nos últimos dados do Índice de Felicidade em 35º lugar, e os portugueses aparecem em 58º. Portanto, o Brasil aparece no lugar 35 e Portugal no lugar 58. Portanto, isto é claro que este índice de felicidade mede muitas variáveis que contribuem para o índice de felicidade, mas de qualquer maneira, quer dizer, nós olhamos para este índice de felicidade e os países que estão em primeiro lugar são países que, para nós, que somos culturalmente latinos e que fazemos depender a nossa felicidade de conceitos que eu acho que são muito diferentes. Os países que são mais felizes, segundo aquele índice, é a Dinamarca, a Suíça e a Islândia. Quer dizer, repara, eu acho que nenhum brasileiro ou nenhum português conseguia ser feliz na Islândia. E porquê? Porque primeiro está lá um frio que não se pode, né? Quer dizer, seria muito difícil nós sermos felizes na Irlanda. Ou então, sermos felizes na Dinamarca, quer dizer, eles para nós são pessoas frias, não são pessoas tão próximas quanto nós somos. Quer dizer, e nós somos muito materiais nestas questões da felicidade, ao contrário destes países que aparecem em primeiro lugar no índice de felicidade. Por isso, estes índices valem o que valem, realmente, e são rankings, quer dizer, como se a felicidade se pudesse medir por um ranking como se medem outras coisas. Portanto, esta questão é uma questão interessante, mas que também percebemos que, pela subjetividade que tem, é muito difícil estudá-la através de um determinado índice. Portanto, a questão primeiro, a questão da subjetividade, que eu acho que é uma questão importante. Depois, a questão da relação entre a felicidade e a idade. E em terceiro ponto, nesta parte introdutória, um terceiro ponto, que é a questão da relação entre a felicidade e a ciência. E aqui, deixem-me que vos diga, que até por um bocadinho por influência da minha área profissional, que é a saúde mental, quer dizer, a nossa felicidade é o resultado de uma luta constante entre a serotonina e a nossa serotonina e a nossa dopamina, e que, consoante elas
e até com a nossa adrenalina, né? Consoante elas se equilibrem mais, nós poderemos aceitar melhor aquilo que está à nossa volta e ser mais felizes, ou então, se elas estão completamente desequilibradas nas suas lutas entre elas, nós seremos certamente pessoas muito menos felizes. E aqui, deixa-me que vos diga que a nossa felicidade e a percepção que nós temos sobre a nossa felicidade depende muito da nossa própria saúde mental. De nós aceitarmos aquilo que está à nossa volta, independentemente, às vezes, de ser bom ou mau aos olhos de outras pessoas, mas de o aceitarmos como fazendo parte da nossa parcela de felicidade. Portanto, eu acho que todos nós, sou positivo ao ponto de pensar que todos nós somos pelo menos um pouco felizes, e que uns de nós sabem aproveitar melhor essa felicidade e outros não sabem aproveitar tão bem essa felicidade. Mas isso, há fatores que nós podemos controlar, mas há fatores que nós não conseguimos controlar. Portanto, e esta briga que eu falava entre a serotonina, a dopamina e a adrenalina, que faz parte da nossa biologia celular, é endócrina e por vezes é difícil para nós próprios controlarmos. E de repente, todos nós às vezes temos períodos de tristeza e até de alguma infelicidade que às vezes até nem conseguimos perceber muito bem porquê. Quer dizer, às vezes parece que não há uma razão objetiva para ficarmos infelizes, né? Mas objetivamente parece que a biologia e a ciência explicam às vezes determinadas condições de humor e de felicidade que resultam precisamente deste desequilíbrio que pode acontecer. Portanto, isto leva-nos também a situações em que às vezes nós ficamos infelizes, às vezes sem saber porquê. Quer dizer, e isto é muito interessante porque nós próprios também tendemos a materializar isto. Né? Quer dizer, nós perguntarmos a alguém se é feliz e se a pessoa nos disser que é infeliz, então nós vamos pôr-nos logo a adivinhar coisas. Quer dizer, eu vou perguntar a alguém, então, mas é infeliz porquê? Então tens um carro bom, tens uma casa boa, tens uma família tão boa, porque é que és infeliz? Né? Quer dizer, isso não é assim objetivamente. Né? Quer dizer, eu posso até ter o melhor carro do mundo e ter a melhor casa do mundo e ter a melhor esposa do mundo e os melhores filhos do mundo e continuar a ser uma pessoa infeliz. Quer dizer, como é que isto se justifica? Quanto a mim, não quero ser muito redutor, mas quanto a mim uma parte importante destas questões justifica-se pela questão biológica, né? Porque há um fundo biológico no próprio mecanismo da felicidade que pode ajudar a explicar muita coisa em relação ao conceito de felicidade. Portanto, em termos muito gerais, era isto que eu queria introduzir agora no princípio. Portanto, resumindo, a questão da subjetividade, a questão da idade e a questão da ciência. Portanto, muito resumidamente, eram estes pontos que gostava de falar agora no princípio. Eu agora ia partilhar, se calhar, aqui uma apresentação. Eu não sou muito bom no Google Meets, mas vou aqui ver se... Apresentar uma janela, é isso? Mas primeiro tenho que abrir a apresentação. Estão a ver? Por enquanto, está abrindo. Está chegando. Está abrindo. Sim, já abriu. Agora sim, já estamos vendo, Raul. Ok. Agora deixa-me ver como é que eu maximizo isto.
Mas assim dá para ver, não dá? Dá. Professor, aumente um pouquinho o zoom, por favor. Alguém sabe como é que ele coloca ali para modo de apresentação em tela inteira? Na barra inferior, lá embaixo onde está a porcentagem, isso, aí mesmo. É assim? Tá? Sim, ok. Sim. Pronto, ok. Então, só para... Aquilo que eu tenho aqui não é nenhuma... Eu gostava de realçar isto. Vocês não vão... Eu não vou falar em autores, em referências bibliográficas, nada disso. Este é um processo de reflexão muito, muito individual que eu tenho vindo a construir um pouco ao longo do tempo e tenho usado muito este conjunto de conceitos que vos vou expor, tenho usado também nas minhas aulas. Portanto, eu tenho usado isto nas minhas aulas de saúde mental, nas minhas aulas de gerontologia também, como base para algumas reflexões sobre algumas questões que estão relacionadas com as emoções e que nos ajudam às vezes a perceber como é que nós podemos construir e desconstruir psicopatologia usando às vezes conceitos simples, né? E este conceito da felicidade é um conceito que me tem conduzido também a algumas reflexões e que às vezes ajudam a explicar algumas situações sem termos de estar a recorrer aos grandes manuais das psicopatologias para podermos às vezes perceber coisas que são da vida normal e que fazem parte da nossa vida. Há até uma parte deste texto e de como é que este texto se pode usar, está publicado já num livro no Brasil, um livro que foi coordenado pela professora Cláudia Mara e que tem um capítulo escrito por mim que vai buscar muito quer o conceito da felicidade, quer outros conceitos que podem ser usados para construir e desconstruir a psicopatologia. Portanto, isto é um conjunto de reflexões que eu gostava de partilhar com vocês e que provavelmente sobre cada uma delas, cada um de vocês e cada uma de vocês terá uma opinião. Se quiserem, depois no fim podemos falar um pouco sobre isso também e claramente são livres de concordar comigo ou de discordar daquilo que eu digo, obviamente, né? Quer dizer, eu costumo às vezes brincar com isto e dizer-vos que quem tem um mestrado, as pessoas acreditam em metade do que a pessoa diz, mas se a pessoa tiver um doutoramento, a pessoa pode dizer o que quiser, toda a gente acredita, né? Mas não é bem assim. Portanto, eu sou obviamente alvo da vossa concordância ou da vossa discordância sobre estas questões. Portanto, este conjunto de enunciados que eu vos vou expor aqui desta reflexão faz parte objetivamente daquilo que eu tenho pensado sobre o assunto e claramente pode ser objeto de dizermos que não concordamos e que achamos que não é assim ou que é de outra forma. Portanto, para mim, a felicidade é uma daquelas emoções básicas, né, que integram a nossa bagagem pessoal de suporte essencial de vida. Portanto, faz parte daquelas coisas que nós temos de trazer connosco na nossa bagagem pessoal, mas que temos de trazer connosco como trazemos também o medo, a tristeza e a ira, por exemplo, que são outro conjunto de emoções básicas. Portanto, ela equilibra-se muito com um conjunto de emoções que não são bem emoções negativas, mas que são emoções que contrapõem um pouco esta questão da felicidade. Portanto, eu diria até que há uma questão que às vezes é muito simples de colocar, eu gosto de colocar as questões desta forma mais simples. Eu diria que ninguém é capaz de perceber a sua própria felicidade se um dia não tiver sido infeliz. Portanto, não é possível compreender se é feliz se não tiver sido infeliz pelo menos um dia, né? Porque a felicidade é um contraponto positivo a qualquer coisa que é negativa. Portanto, ninguém conhecerá o que é ser feliz se não tiver sido pelo menos um dia infeliz. Vocês poderão dizer, não, eu fui feliz todos os dias da minha vida,
mas eu digo-vos já que isso é uma clara impossibilidade e a probabilidade disso ter acontecido é praticamente nula, porque todos nós teremos tido, em determinada altura da nossa vida, um dia em que nos sentimos mesmo, como vocês dizem, que nos sentimos mesmo na fossa, e nesse dia claramente não fomos pessoas felizes, e isso ou foi duradouro ou foi menos duradouro, mas claramente a felicidade é uma das emoções que faz parte deste suporte essencial de vida, né? Se nós tivéssemos que levar connosco numa mala algum conjunto de emoções que são aquelas que nos fazem sobreviver, a felicidade teria que lá estar objetivamente. Mas isso também nos leva à questão de nós conseguirmos perceber bem e compreender bem a base biológica das emoções, né? Então, se a felicidade é uma emoção básica e tem uma base biológica, então poderemos pensar que existe uma biologia da felicidade e uma biologia da infelicidade. Ora, este é um bocadinho um complemento àquilo que eu tinha dito há bocado em relação às questões da ciência, né? Portanto, se há uma base biológica que justifica o facto de eu viver mais emoções positivas e ser mais feliz, também haverá uma base biológica que justifica o contrário. Eu repito, esta questão é uma questão importante porque ajuda-nos também a perceber que há sempre na nossa vida um contraponto às coisas positivas, mas também há um contraponto às coisas negativas. Portanto, e se vocês olharem bem, uma grande parte da nossa vida é precisamente este contraponto entre coisas positivas e coisas negativas. Quer dizer, quando nós estamos numa fase negativa, queremos ter uma fase positiva, mas às vezes quando estamos numa fase positiva, precisamos de coisas negativas para valorizarmos ainda mais aquilo que é positivo. Quer dizer, isto parece às vezes um pouco contrassensual, mas a verdade é mesmo essa, né? Há até questões que às vezes nós podemos ficar até às vezes tristes de termos tantas coisas boas e não as sabermos às vezes valorizar. Entre a alegria e a tristeza, ou entre o medo e a ira, poderíamos pensar que, por exemplo, a felicidade é o racional, será a felicidade o racional da bipolaridade. Isto é, a nossa vida é feita destas coisas positivas e negativas, né? Do equilíbrio entre aquilo que é bom e aquilo que é mau, entre a tristeza e a alegria, entre o medo, e a felicidade no final será aqui tipo quase que o racional, né? Algo que fica ali no meio e que nos leva ao equilíbrio. E quando eu estou naquela fase de equilíbrio, então posso ser uma pessoa feliz, independentemente de ter coisas boas ou coisas más na minha vida. E isso poderia nos colocar outra questão, que é uma questão também muito, muito interessante para ser refletida, é que se pensássemos assim, então o choro poderia ser o racional da tristeza e o riso o racional da alegria. Quer dizer, a verdade é que quando eu estou triste não rio e quando eu estou alegre não choro. Ou então poderá ser sinal de evolução biológica chorar de alegria ou rir da tristeza. Quer dizer, isto é quase como eu ser tão capaz de gerir as minhas emoções que sou capaz de chorar de alegria ou rir daquilo que é triste. Claro que rir daquilo que é triste nem sempre nos conduz a bons julgamentos sociais, mas a verdade é que nós devemos ser capazes de fazer isto, né? Nós devemos ser capazes de nos rir de quando nos acontece uma coisa que nos deixa tristes, porque isso também significa que nós somos capazes de contrariar esta base biológica que por vezes é tão negativa, que nos leva a estados mais profundos até do que a tristeza. Ou então, podemos até questionar no final se tudo isto não são apenas traições biológicas e se no final este ideal de felicidade na verdade não existe. Quer dizer, é tudo uma construção nossa e a felicidade não existe tal como nós a queremos colocar às vezes na nossa agenda pessoal.
E às vezes queremos colocá-la na nossa agenda pessoal com uma força tão grande e com umas amarras tão grandes que ela parece tornar-se quase a nossa camisa de forças florida, né? Que é quase como se nós fôssemos obrigados pelos estereótipos sociais a ser felizes, né? Era um pouco aquilo que eu vos dizia há pouco, né? Eu tenho um bom emprego, tenho um bom carro, tenho uma boa casa, tenho uma boa família, então porquê é que não sou feliz? Né? É uma questão importante, né? Mas volto ao início daquilo que eu disse. Isso é completamente subjetivo, cada um de nós vive isso de uma forma muito individual. Há uma parte que a idade conduz-nos para determinados caminhos e há uma base biológica que nós não podemos contornar. Portanto, o que não podemos é deixar que a felicidade seja esta camisa de forças florida, muito condicionada pelos estereótipos sociais. Ninguém é obrigado a ser feliz, independentemente de todos os bens materiais que possua ou de todos os bens profissionais que possua. Portanto, haverá sempre algo que depende de nós individualmente e que, na maioria dos casos, nós próprios individualmente não conseguimos controlar. Portanto, a felicidade parece referir-se ao ponto em que a nossa gestão cotidiana parece cruzar-se com a busca do impossível. Isto parece uma coisa altamente filosófica, mas a verdade é mesmo esta, que a felicidade é quase como se nós buscássemos constantemente aquilo que é impossível de atingir. Isto porquê? Porque se eventualmente conseguíssemos atingir este estado de felicidade suprema, provavelmente iríamos querer ser ainda mais felizes e não saberíamos a que caminho isso nos poderia conduzir. E se nesse caminho encontrarmos alguém, as nossas felicidades encontram-se e aí somos felizes, às vezes apenas com uma palavra, com um olhar ou com um toque. Portanto, nós podemos ser felizes em determinados momentos, felizes em determinados encontros, às vezes com coisas poucas e não tanto com aquelas coisas materiais todas que eu falava. Portanto, por isso é que haverá certamente pessoas felizes com pouco, com poucas coisas, e pessoas infelizes que têm todas as coisas do mundo. Portanto, o que nos leva aqui a um caminho de desmaterialização da felicidade. Portanto, a felicidade não é material, claramente, é algo que é imaterial e subjetivo. Será que podemos aceitar, por exemplo, que a felicidade aumenta com a idade? O que é verdade é que eu acho que vivemos de forma mais racional as emoções positivas quando somos mais velhos e que de alguma forma isso funciona como um fator protetor para a doença mental. Portanto, nós podemos até, quando somos mais velhos, baixar um pouco a fasquia, né? Contentarmos-nos com menos do que aquilo que precisávamos quando éramos mais novos, sem prejuízo de sermos tão ou mais felizes com esse menos que atingimos. Porém, com o aumento da idade também nos podemos tornar mais complexos, avaliando acerca da mesma vivência emoções positivas e emoções negativas. Portanto, esta questão da idade é uma questão muito importante e muito interessante, porque além de nos trazer mais maturidade e mais racionalidade, por outro lado, pode nos trazer mais complexidade. Né? E se não formos capazes de gerir bem todos estes equilíbrios entre emoções positivas e negativas, às vezes parece que quando vamos ficando mais velhos, vamos transferindo a felicidade para os outros, mas a nossa infelicidade interior não se vai mostrar tanto e não vai ser tão evidente. Né? A felicidade e a idade, reparem que as palavras até a felicidade termina em idade, a segunda metade da palavra é idade, né? Felicidade. Idade parecem ligadas por um eixo que as leva em simultâneo ao longo da vida. O que é verdade é que nós,
ao longo da vida tendemos a alterar os nossos objetivos instrumentais de longo prazo para objetivos emocionais de curto prazo. Quer dizer, isto é um bocadinho aquilo que eu dizia ao princípio, né? Nós, quando somos mais novos, quando temos menos idade, tendemos a orientar-nos por objetivos que são instrumentais. Eu quero acabar o meu curso, quero ter uma casa, quero ter um carro, quero viajar. Isso são objetivos instrumentais de longo prazo. Quando vamos ficando mais velhos, vamos nos orientando para objetivos emocionais de curto prazo. Isto é, eu só quero viver bem o dia a dia, quero estar bem com as pessoas que estão mais perto de mim, quero que os meus filhos estejam bem, quero que os meus netos estejam bem. Quer dizer, e vamos vivendo o dia a dia e esta gestão cotidiana que se vai cruzando em pequenos episódios com outras pessoas, e nós vamos nos, entre aspas, contentando com muito menos do que aquilo que eram estes objetivos instrumentais quando éramos mais novos. Portanto, vamos fazendo esta desvalorização dos objetivos de exploração do mundo em favor de relações emocionais estáveis, de valores diferentes como a cidadania, a esperança, o que nos torna mais seguros e por vezes mais felizes e mais capazes de fazer os outros felizes. Portanto, é uma reflexão que provavelmente todos nós poderemos fazer em qualquer momento que estejamos agora da nossa vida e pensarmos, bom, realmente é verdade, eu quero neste momento é atingir objetivos instrumentais, porque são esses que me vão dar todas as condições para ser mais feliz quando for mais velho, né? Mas o que é verdade é que nós ao longo da vida vamos desvalorizando um pouco estes objetivos de exploração do mundo, os objetivos de conhecer todas as possibilidades de felicidade que existem no mundo, para nos centrarmos em objetivos mais pequenos, em estabilidade, na cidadania, na esperança, de coisas de mais curto prazo, e isso vai nos torna-nos não felizes com muito, mas mais felizes com pouco. E essa é uma reflexão que nós podemos fazer de forma muito individual. Portanto, só para vos poder ligar um pouco àquilo que eu tinha dito ao princípio sobre as emoções básicas. Reparem, isto é uma forma de eu poder cruzar estados de humor com aquilo que são as emoções básicas, né? Aqui não está a felicidade. Aliás, eu diria que a felicidade está precisamente no cruzamento destas duas linhas ao centro, né? Quando eu sou capaz de equilibrar todos os meus estados de humor, todos os meus medos, todas as minhas raivas, eu sou capaz de os equilibrar de tal forma que estou completamente equilibrado e não sou uma pessoa distraída, nem demasiado desinibida, nem demasiado impulsivo, nem faço uma procura exagerada de prazer, nem sou agitado, nem tenho impulsividade exagerada. Quer dizer, este equilíbrio é o equilíbrio do qual falamos quando falamos de felicidade, é este equilíbrio que está precisamente no cruzamento destas duas linhas, precisamente ao centro desta figura. Eu tenho usado muito este modelo para poder ajudar a explicar as tais questões da psicopatologia, né? E porquê? Porque é possível estabelecer aqui, às vezes, determinadas conexões entre aquilo que são estes estados de felicidade ou de infelicidade, jogando com as questões das emoções básicas, com próprios estados de humor, que muitos deles ligados até às questões da psicopatologia. Portanto, este é um trabalho também muito, muito à semelhança deste anterior, mas eu poderia também dizer que aqui a felicidade está precisamente no meio, né? Mas aquilo que nós estamos a ver a amarelo são temperamentos, não são estados de humor, como eram aqui, mas são temperamentos.
E quando falamos de temperamentos, falamos de nós em português usamos uma expressão que é maneiras de ser, né? O meu temperamento é a minha maneira de ser, né? É como é que eu sou como pessoa sem ser necessariamente uma psicopatologia. Portanto, eu posso ser, por natureza, uma pessoa ciclotímica, ou ansiosa, ou depressiva, ou apática, ou volátil, ou hiperativo, ou hipertímico, ou irritável. Quer dizer, no fim, nós somos todos um bocadinho disto tudo, não é? Se formos todos um bocadinho disto tudo, realmente nós podemos ser pessoas felizes. Se há algo que nos desequilibra, né? Se eu sou uma pessoa com alta raiva em relação àquilo que são os meus objetivos de exploração do mundo a longo prazo, então eu torno-me uma pessoa irritável, né? Ou então, se sou uma pessoa que procura com muita ansiedade aquilo cumprir a todo o custo aquilo que são os meus objetivos, então eu posso me tornar uma pessoa ansiosa ou até no outro limite uma pessoa hiperativa, né? Portanto, aqui a felicidade é, digamos que, o encontro de todos estes temperamentos, mas também o encontro de todos estes estados de humor que nós podemos encontrar neste modelo. Eu recomendo vivamente que não nos ponhamos a ver em que sítio é que estamos, né? Quer dizer, porque se nós nos pusermos a ver em que sítio é que estamos cada um de nós, isso também não é muito saudável, né? Mas claro que nós todos, conhecendo-nos a nós próprios, sabemos como é que somos como pessoas, né? Portanto, e devemos procurar este equilíbrio do que é que somos como pessoas. Eu posso ser um pouco de todas estas coisas de forma equilibrada. Se conseguir fazer isso, naturalmente serei uma pessoa feliz. Se não conseguir fazer isso, poderei não conseguir atingir essa felicidade subjetiva, embora estas questões são muito, muito interessantes de discutir, embora eu possa ter um temperamento ciclotímico e ser uma pessoa completamente feliz, ou ter um temperamento depressivo e ser uma pessoa completamente feliz, desde que a minha percepção não esteja alterada. E aqui volta outra vez a idade à baila. E porquê? Porque em determinada altura da nossa vida nós podemos chegar a uma idade em que a nossa percepção da realidade seja alterada e então eu possa estar a dizer que sou feliz com base em pressupostos errados. E aí já estamos num campo que é de natureza completamente diferente e em pessoas muito mais velhas podemos estar a falar já de alterações da percepção da realidade relacionadas com déficit cognitivo e aí, quer dizer, nós podemos ter alguém que nos está a dizer que é feliz com base em percepções alteradas da realidade e isso já não é verdade de todo. Esta é uma imagem que aparece muitas vezes, que é a chamada Happiness Wheel, a roda da felicidade, e que nos dá aqui tipo, quer dizer, quais são os fatores que se nós tivéssemos que dizer quais são os fatores que contribuem para a nossa felicidade, quais é que eram os que contribuíam mais e os que contribuíam menos, né? Portanto, e temos fatores como a vida interior. Na vida interior há um fator que é intelectual e racional. Repare aquela questão que eu vos falava há pouco, do racional biológico, ou não, mas que é, na verdade, esta questão da vida interior não é algo que nós possamos controlar de uma forma clara e objetiva, né? A parte espiritual e do propósito, o propósito aqui no sentido dos tais objetivos de longo prazo ou de curto prazo, né? Em que é aqueles próprios que podem contribuir para a nossa felicidade. E reparem, a parte espiritual ou do propósito contribui menos do que a parte intelectual e racional, né? Na vida profissional, por exemplo, a questão do dinheiro e das finanças, ou a questão da carreira e da missão. Reparem, aqui está quase ao contrário, né?
Mas estas questões são muito interessantes, porque se nós as formos estudando ao longo da idade, elas também se vão alterando, né? E há de haver uma fase da nossa idade em que nós achamos que contribui mais para a nossa felicidade é o dinheiro e as finanças, e haverá outra parte da nossa vida em que nós vamos considerar mais a carreira e a missão e já não tanto o dinheiro e as finanças. Na questão da vida saudável, temos a questão da saúde e da disposição, ou do humor, e a questão da diversão e do lazer. Depois, na parte da vida social, uma parte que tem a ver com a questão de pertencermos ou não a um grupo, e essa é uma questão importante. Nós somos, por natureza, animais sociais, né? Animais gregários, que vivem bem em determinados ambientes, que vivem bem em grupo. E, por outro lado, na parte de vida social, uma parte importante que pode ser muito interessante de avaliar em relação às questões da felicidade, para nós, é sobre as questões da contribuição e da doação. Isto é, daquilo que eu vivo para mim próprio, o que é que eu dou aos outros, né? Quer dizer, e em que medida é que isso me faz mais ou menos feliz por dar um pouco daquilo que é meu aos outros, né? Não estamos a falar de todo de bens materiais, mas estamos a falar de todo o tipo de bens. E depois, obrigatoriamente, as questões da vida sentimental, onde entram a família e os amigos, né? E as questões amorosas e conjugais. Se vocês repararem aqui também, por exemplo, as questões amorosas e conjugais têm um peso relativo menor do que a questão das famílias e dos amigos, né? Quer dizer, eu às vezes costumo brincar que as famílias e os amigos vão ficar, às vezes, para além dos casamentos, né? Quer dizer, os casamentos podem acabar, mas a família e os amigos vão ficar. Por isso, muitas vezes, são entendidos como uma parte mais sólida da própria felicidade do que propriamente a questão amorosa e conjugal. Claro, estas questões são discutíveis e não são standards também, e podem ser objeto de muita discussão. Só para finalizar esta primeira parte, e depois podíamos fazer aqui colocar algumas questões, deixar-vos aqui nota de que estas questões da felicidade, e estamos aqui no âmbito também académico, estas questões da felicidade têm sido muito, muito divulgadas nos últimos anos na própria academia, e há já um conjunto de experiências muito interessantes de universidades que estão a introduzir disciplinas sobre a felicidade, né? E em geral são disciplinas que são transversais em universidades, são disciplinas que são transversais a todos os cursos. Quer dizer, e há experiências já muito interessantes nos Estados Unidos e também no Brasil, né? Da introdução de disciplinas sobre a felicidade. E porquê? Porque a felicidade é aquele conceito e aquela emoção que deve fazer parte da vida de todas as pessoas, independentemente de elas virem a ser médicos, enfermeiros, ou engenheiros, ou astronautas, ou aquilo que forem. Portanto, o que tem acontecido é muito esta divulgação do conceito, também como conceito curricular, e que pode ajudar a fazer parte da própria bagagem de qualquer pessoa jovem que inicia uma formação académica. Eu mostro-vos aqui um projeto que eu tenho com o professor José Carlos Carvalho, da Escola Superior de Enfermagem do Porto, que é um projeto de construção de uma unidade curricular de ciência da felicidade para ser introduzida em universidades e em cursos de várias áreas, e esperamos em breve lançar esta experiência, quer na Escola do Porto, quer na Escola Superior de Saúde do Politécnico de Porto Alegre e no próprio Politécnico de Porto Alegre, em cursos de várias áreas, para podermos começar logo até na própria formação a discutir estas questões da qualidade de vida e da felicidade, e como é que nós podemos ir ao longo da vida construindo
vivências que são geradoras de felicidade e construindo hábitos e práticas que são geradores de felicidade. Portanto, para esta primeira parte, era isto que eu tinha preparado. Não sei se querem agora colocar aqui algumas questões, seria se calhar importante também. Como eu disse há pouco, objetivamente, vocês são livres de discordar de mim. Quer dizer, são livres de dizer que não é assim, que é precisamente ao contrário. E gostava muito de vos ouvir, porque há aqui também uma questão que eu acho que é muito... Questões que eu acho que são muito importantes, que são as questões culturais. Eu estou-vos a falar disto como português. Certamente não sei se diria a mesma coisa se estivesse no Brasil, porque nós culturalmente temos às vezes formas diferentes de viver as coisas, não é? Quer dizer, e isto parece... Eu poderia ter dito isto de uma forma toda muito séria, não é? E vocês provavelmente diriam isto de uma forma até muito mais interessante do que eu, porque a vossa fala é completamente diferente da minha e às vezes até há coisas tristes que na vossa voz, na vossa fala em português do Brasil até parecem coisas alegres. Portanto, gostava de vos ouvir também sobre aquilo que eu disse, se vos faz sentido ou não, em primeiro lugar, e se há alguma questão que queiram colocar. Então, Raul, brilhante apresentação e provoca muitas reflexões importantes, né? Realmente concordo, o povo brasileiro, ele ri da própria desgraça. Tá triste, chateado com tudo, mas está rindo. E se toca uma música, então samba, o brasileiro dança, brinca, apesar de não estar tão feliz. Realmente a questão cultural, né, influencia bastante nisso, e talvez aquela medida dos países que são considerados os mais felizes tenha sido um resultado mais de medida de qualidade de vida, de acordo com o que eles possuem, do que da felicidade das pessoas, né? Então, na verdade, a medida não está correta no sentido da felicidade, mas sim da qualidade de vida, obviamente. A Dinamarca tem uma organização toda avançada, né? Podemos pensar a nível de educação, de infraestrutura, e etc., e talvez por isso tenha sido considerado um lugar onde as pessoas são muito felizes, mas, como bem disse o Raul, não necessariamente. Pode ser que a pessoa esteja num lugar onde tem tudo à sua disposição e tem uma infraestrutura muito boa para viver a sua vida e mesmo assim não se considere uma pessoa feliz, né? Isso depende muito também de cada pessoa, do momento em que vive. Então, acho que é interessante, né, essa provocação, para que todos nós possamos refletir sobre até que ponto, né, possuir os bens materiais influencia para que a pessoa seja totalmente feliz, né? Não digo que não faça a pessoa feliz, não, porque ter bens materiais, poder viajar, poder conhecer as coisas, obviamente que traz felicidade, mas é no sentido da pessoa ser considerada uma pessoa feliz na sua plenitude. Eu achei interessante que a Elaine colocou aqui um poema, né, que fala sobre isso. E Priscila está dizendo que compreende que realmente na sociedade atual a felicidade é vista como ter, cada vez mais, em detrimento de vivenciar realmente as experiências. As pessoas imaginam que se possuírem muitas coisas, elas serão mais felizes. Outras pessoas acham que o idoso vai ficar triste porque ele ficou idoso. Eu já não acho, eu fui triste quando eu era criança, agora eu acho que eu estou ficando melhor. Então, e assim são as voltas da vida, né? Então,
Falem também vocês, questionem. Tem alguém que falou aqui que observa isso quando vai a lugares e a preocupação maior é apenas com a melhor foto e não em aproveitar o local. Isso é triste. Hoje em dia vivemos muito isso, né? Eu mesma fico pensando aqui, porque as pessoas vão fazer um passeio e elas colocam o passeio inteiro. Eu acho que eu me divirto mais com o passeio do que a própria pessoa que está lá passeando, porque ela está mandando as fotos para mim. Eu já me desligo totalmente. Se eu estou passeando, eu estou passeando. Não quero saber de ficar mostrando nada para ninguém. Mas tem gente que acha que isso vai causar felicidade, né? E Tatiana diz que considera muito pertinente a introdução de uma disciplina ciência da felicidade, pois entendo que o autoconhecimento, com a nomeação e identificação correta das emoções, possam levar o indivíduo a ter menos expectativas e necessidade de atender às demandas externas da sociedade, né, que é outra questão. É querer satisfazer o outro, né? Que o outro vai ficar feliz, vai ver todo o meu passeio, os lugares lindos que eu fui, ele nem precisa ir, não precisa nem gastar dinheiro, nem sair de casa, já está vendo tudo ali, pelo Instagram, pelo Facebook. A pessoa está preocupada mais em satisfazer as demandas externas da sociedade. E assim vai, cada vez. A Patrícia diz que a mãe dela fala que ficou muito mais feliz agora, idosa, do que quando era nova. Eu também posso dizer isso. Eu era uma criança profundamente triste. Eu agora me considero mais tranquila em muitos aspectos da vida. Mas eu penso, Gê, que tem muito a ver com o que o Raul falou em relação à idade, porque, assim, na minha cabeça, me aproximando muito, assim, desse tema de felicidade, qualidade de vida, bem-estar, vida plena, que são conceitos que eles se atravessam, né, mas não é a mesma coisa, que aquilo, quando a gente é jovem, porque a felicidade, para mim, o que ficou mais na minha mente é que ela depende dos fatores externos, e os externos têm a ver com a cultura, e quando a gente é jovem, a gente quer se formar, a gente quer comprar um carro, a gente quer comprar uma casa, a gente quer ter filho, a gente quer casar, a gente quer tanta coisa, e aí quando fica idoso, a gente vê que, apesar de tudo isso, não é o suficiente, né? Que é algo que está além disso, né? E por isso que, para mim, ficou muito mais claro a importância da alegria, né, interna sua do que da felicidade. Sim. Eu acho que, claro, como que você falou, que a questão do dinheiro, não podemos ser hipócritas, tem até um ditado aqui, Raul, no Brasil, que fala assim, a felicidade, o dinheiro não traz felicidade, mas ela manda buscar, né? Então, realmente, a gente não pode ser hipócrita de dizer que não ajuda, mas a gente vê em comunidades aqui, pessoas humildes que têm essa felicidade, porque, na verdade, tem a alegria interna, né? E, para mim, vou até ler aqui uma citação da Elizabeth Klauber-Ross, que ela fala assim, as pessoas são como vitrais, cintilam e reluzem enquanto o sol está no céu. Mas quando cai a escuridão, sua beleza só se revela quando há uma luz que vem de dentro. E para mim é isso, sabe? Quando a gente tem essa luz que vem de dentro, que é a alegria, né? Isso para mim está para além da felicidade, que é o poema que eu coloquei, né? A alegria para mim ela está um passo, né? Além da felicidade. É isso. Mais alguém? A reflexão, objetivamente, a reflexão não tem fim, né? Acho que também, eu agora não te consigo dizer quem que é o autor disso, mas estava a lembrar também de uma frase eu acho que é também de um escritor brasileiro que dizia que a alegria é a rede com que pegamos as almas. Isto é, a alegria é a rede com que a gente pega as almas, algo do género, né? Quer dizer, e na verdade nós conseguimos atrair os outros quando somos pessoas felizes e alegres, né? Conseguimos pegar almas na nossa vida se formos geralmente pessoas alegres e felizes. Se não formos pessoas alegres e felizes, a tendência vai ser que os outros se afastem de nós, né? Quer dizer, naturalmente nós não pegamos almas de ninguém se estivermos fechados sobre nós próprios e se formos pessoas tristes, se não formos pessoas alegres e se formos pessoas
infelizes. Quer dizer, a questão se a alegria é um conceito maior do que a felicidade, ou se a felicidade é maior que a alegria, agora não saímos daqui sobre isso. Na verdade, não é maior. O que eu penso, Raul, que ela tá um passo à frente, sabe? Não de ser maior. Eu consigo entender que é mais lucro para mim, isso é muito pessoal, como você falou, eu ser uma pessoa mais alegre do que mais feliz, porque no meu entendimento, no meu conceito, é isso que você trouxe. A felicidade não acaba nunca, porque é sempre, como está na demanda externa, a gente está sempre atrás de alguma coisa. E alguém colocou aqui a respeito da pandemia, a pandemia realmente trouxe isso para gente, porque para que o carro, né? Para que a roupa cara? Para que tanta coisa? Porque a gente está ali conosco, né? Então, assim, você precisava realmente da sua alegria para você ficar ali, porque não tem mais coisas para mostrar, como o Geilza falou, né? Então, assim, as viagens para eu mostrar que eu estou aqui, que eu estou ali, né? Então, a gente parou para pensar, assim, o que faz sentido, assim, para mim a pandemia, assim, foi muito terapêutica, né? Para entender essa diferença, né, entre a alegria interna minha, né, e essa felicidade que é essa questão externa que fica ali nos consumindo, né? E também para relativizar algumas coisas, né? Sim. Para ter outras prioridades, né? Exato. E às vezes até contentar-nos com muito menos do que aquilo que julgávamos que fosse possível, né? Exato. Afinal, eu sou capaz de ser feliz com muito menos do que aquilo que eu pensava. Exato. Verdade. Eu queria falar. Oi, Raul, muita saudade de você. Eu sou a irmã da Cláudia Mara, a gente esteve junto. Olá, Marilei. Saudade de ti, tudo bem? Olá. Muito feliz em ouvi-lo. Obrigado. Tudo que você falou vai ao encontro de tudo que a gente tem vivido, né? Como é bom a gente poder falar isso no meio acadêmico. Eu queria fazer só um comentário de uma coisa que eu achei muito legal. Tudo eu achei maravilhoso. Mas no final você trouxe uma atividade, né, com o nosso querido Zé Carlos também, o Zé, que é da unidade curricular, né, da ciência da felicidade. O quanto que isso é provocativo. Para quem gosta de trabalhar com a perspectiva com o aluno, eu achei um máximo isso aqui que você trouxe. Porque os alunos, né, a sua apresentação já trouxe isso, mas os alunos, eles não estão preparados para lidar com isso. Quando um professor traz uma proposta como essa, há um estranhamento, uma resistência. Como assim a gente vai trabalhar com a felicidade? Porque parece, né, que a gente vai sendo levado a vida inteira para que a gente se afaste da felicidade. E aí a gente passa, vai para o meio acadêmico, e se você fizer o aluno entrar em contato com seus sentimentos, suas emoções, né, que é o inverso do que ele deveria fazer, porque o que ele faz na faculdade ou em qualquer área do ensino, né, em qualquer momento, a gente vê que tem muitas questões que geram estresse, medo, angústia, sofrimento, porque você fica sob pressão. Então, você ter uma proposta para fazer o outro caminho, né, para que ele comece a perceber o quanto que ele pode ser feliz, o quanto que ele pode identificar nele as emoções, o quanto que ele pode direcionar o que ele pensa, o que ele sente. Então, é muito legal a gente pensar, né, nessa questão que você traz, né, de proporcionar diálogo entre as pessoas, diálogo com o professor, diálogo de aluno para aluno, de aluno para o professor. Isso assim, para mim, isso é o máximo, né? Você poder trabalhar isso na atualidade. Eu vou só fazer uma observação. Hoje, eu estava com os alunos do campo de estágio pelo Zoom, uma atividade básica de estágio, e são alunos da psicologia. E acredite, a proposta que era para que eles pudessem perceber, sentir, através de suas emoções, perceber a partir de um filme, de alguma coisa que eles estranhassem, de como que é o ser humano,
o como ele se vê nesse ser humano. Você tinha que ver a resistência. Ah, mas como que eu vou fazer isso, professor? Você não consegue se ver quando você vê um filme, uma emoção. A gente, quando está numa sala de aula presencial, a gente consegue usar vários sentidos. Então, a visão, a audição, o olfato, não é? A gente sente o frio, o calor. Mas quando a gente está, pelo menos assim, disposto a fazer uma atividade, que mesmo que seja a partir de um filme, você precisa também se preparar para fazer essa atividade. Então, como que é você que está naquele dia, professora? Mas eu vou lá, ligo a televisão, sim. Quando você está numa presencial, você sai da sua casa, você caminha até um lugar, você vai a pé até a sua faculdade, ou você pega um ônibus. Então, muitas coisas interferem. Na sua casa também. Você acorda, você mexe em alguma coisa, você lê um livro, você lê uma poesia, isso te toca, isso te emociona. E aí, quando você vai ver o filme, você não está vendo o filme automaticamente, né? Como se fosse uma coisa mecânica, uma atividade obrigatória. Veja o filme no seu existir. Como é o seu dia? Então, fazer esse descaminho, porque a gente não está vivendo um tempo da mesma maneira que a gente vivia antes, né? Tudo diferente. Quando você traz uma outra proposta para o aluno, para que ele possa encontrar sentido, Raul, naquilo que ele está vivendo dentro da sua casa, o que ele pode ter sentido de um livro, né, de Fernando Pessoa. Olha só o livro que estava na minha mesa aqui que eu peguei. Eu estou brincando, não, isso é verdade, estava aqui em cima, foi o que eu peguei. É o livro do Desassossego. Se for o livro então, do Cecília Desassossego, Meirelles e Fernando Pessoa, aqui, ó, os dois que estão na minha mesa, Fernando Pessoa e Cecília Meirelles. E o que você faz no seu dia a dia? Você pode encontrar sentido. Então, esse sentimento, né, o que você pode gostar, você pode não gostar. Então, essas questões, isso não é tudo do que eles possam fazer, isso é uma atividade. E que faça ele sair desse caminho que ele está seguindo, que é um caminho assim, automático. Eu tenho que estudar o conteúdo, eu tenho que fazer uma prova, e eu não me comprometo com nada disso. Isso tem que passar por mim. Eu tenho que sentir isso, né? E quando eu sinto, eu me comprometo, eu vivencio de outra forma, eu percebo o outro, eu dialogo com o outro, eu me encontro, né? Eu percebo que há uma proposta, né, de você se encontrar e ser feliz no que você está fazendo. Então, eu queria só te parabenizar. Uma das perguntas mais difíceis de responder, mas também uma das perguntas mais difíceis de colocar, é precisamente esta pergunta do és feliz? E repara, se tu podes pegar nos teus alunos um dia e levá-los para a rua, como eu já fiz, e pedes a eles para eles perguntarem a todas as pessoas com que se cruzem, chegarem ao pé de uma pessoa que não conhecem e perguntarem: é feliz? Primeiro, há uma grande resistência deles próprios em fazerem a pergunta. Né? E porquê? Porque, em geral, quando nós colocamos este tipo de perguntas, nós temos muito medo de estarmos a fazer a pergunta a nós próprios. Se eu não tiver nenhum problema comigo próprio, eu não tenho problema nenhum em colocar a pergunta à Elaine, né? Mas se eu tiver medo que ela me coloque a pergunta de volta, eu não lhe vou perguntar a ela. Quer dizer, porquê? Porque geralmente quando nós colocamos esta pergunta, a primeira resposta, a resposta mais provável que obtemos é depende. E depois, às vezes, até recebemos em resposta à pergunta a própria pergunta. Quer dizer assim, mas porquê é que me estás a perguntar isso? E tu és feliz? Quer dizer, é quase como se estivéssemos a retorquir isto. Esta proposta da unidade curricular para estudantes é muito interessante. Porquê? Porque nós podemos eventualmente na academia trabalhar isto em ambiente controlado. Né? Isto é, quer dizer, não deixarmos, por exemplo, eu tenho mais experiência na formação de estudantes na área da saúde e na área da enfermagem, por exemplo, em que os estudantes estão muito sujeitos àquilo que são os seus próprios sentimentos e nós não controlamos isso. Né? Quer dizer, nós não ajudamos os estudantes geralmente a controlar os seus próprios sentimentos. Nós não temos nenhuma disciplina sobre sentimentos nas escolas. Não é?
Portanto, então, o que eles trazem com eles é a bagagem deles próprios. Não é? Quer dizer, e trabalhar estes assuntos em ambiente controlado, antes até deles irem para as próprias práticas, é muito interessante. Porquê? Porque nós ficamos também a perceber o que é que eles próprios sabem sobre este conceito pode ser a felicidade, eu estou a falar da felicidade, mas podíamos falar até de outros conceitos. Não é? Nós partimos às vezes de um pressuposto errado, quer com os estudantes, quer com as pessoas que estão à nossa volta, não é? Que partimos do pressuposto errado de que todas as pessoas sabem do que é que estamos a falar. E às vezes as pessoas não sabem do que é que estamos a falar, não é? Quer dizer, um menino ou uma menina que vai estudar para a universidade, que tem 17 ou 18 anos, há muitas coisas da vida, muitas experiências, a maior parte das experiências da vida ainda não as viveu. Não é? Portanto, e nós temos que lhe dar esta bagagem que não é dada, esta bagagem não é dada por nenhuma disciplina, por nenhuma unidade curricular dos cursos que nós damos nas universidades. Nós não ensinamos isto, nós partimos do pressuposto errado que eles já sabem. Mas na maioria dos casos eles não sabem. Por outro, a população em geral também tem muita dificuldade em falar disto. Né? Quer dizer, eu ainda pensei em perguntar-vos a vocês todas e todos que estão a assistir, fazer-vos esta pergunta no início. Mas isto era altamente incomodativo. Não é? Porquê? Porque não sei o que é. Mas a probabilidade de cada um de nós responder depende. Mas você sabe, a sua própria apresentação levou muita gente aqui a pensar sobre a felicidade. Porque há um esquecimento de que você pode ser feliz, você é feliz, você está na sua meta ser feliz, né? E algumas pessoas esquecem disso, né? Como é o viver, né? Eu achei muito, muito bacana quando você põe a idade na palavra felicidade, né? A relação que tem, né, de idade, né? Então, em tempos que você está vivendo, né? Como é isso, né? Como que a gente vai construindo isso? Então, pessoas aqui, mesmo que já estejam numa faixa etária, né, como eu, que já passei dos 50, né, o quanto que essa palavra, ela te estimula, ela te provoca, né, de que isso ela te chama, ela te convida, te convoca a viver, né, porque a felicidade está também no processo de vida. Então, a gente é muito provocativo. Então, também é muito, como se diz, né, pode ser que incomode algumas pessoas, né? E é muito legal você falar isso. No momento que eu pergunto, você é feliz? O que é felicidade para você? Interessante que na mesma hora a pessoa pode reverter e perguntar para mim também. Eu estou preparado, como você falou, será que a pessoa que pergunta está preparada também para responder se ela é feliz? E até que ponto ela é feliz? Isso é muito, muito bacana, né? Qual o sentido que faz para você? E, às vezes, a própria pessoa que está trabalhando esses conceitos, né, essa provocação da unidade curricular é muito bacana, né? Eu concordo completamente com essa questão de que você precisa também sentir o que você está querendo trabalhar, para que o aluno perceba que isso é uma possibilidade dentro desse meio, né? Não é só colocar para o aluno e não se comprometer. Por isso que eu vi aqui na sua proposta uma palavra muito forte chamada diálogo. Então, o diálogo, ele tem essa força, né, para que a gente possa trocar. Obrigada. Elaine, queria perguntar qualquer coisa, Elaine. Elaine quer falar? Teu microfone está fechado. É compartilhar o que Marilei trouxe de experiências em relação a essa questão com os alunos. No mestrado, até a Tati fez a disciplina, eu acho que mais algumas pessoas, que Claudinha estava na disciplina, a gente fez uma disciplina de verão de metodologia, uma disciplina, né, pesada de artigo, e aí a gente convocava os alunos, no início eles chegavam em sala de aula, a gente colocava para eles um link para eles fazerem o check-in. O check-in era para eles colocarem como é que eles estavam chegando, né? Qual a emoção, o sentimento deles ali. E o check-out no final, porque a gente ficava o dia inteiro juntos na sexta-feira,
no final, como é que eles saíam dali, até para a gente ponderar como é que a gente estava ali com as nossas atividades, nossas metodologias, enfim. E no início foi bem difícil para os alunos, assim, eu tive que falar um pouquinho o que era emoção, o que era sentimento, da gente conversar um pouco sobre isso, porque é aquilo que Marilei trouxe, né, Raul também, a gente vai para a academia, a gente fica ali, tem que se formar e a gente para de investir na gente, né, e a gente não tem, né, o autoconhecimento, não sabe o que a gente realmente está sentindo ou não, que emoções, né, perpassam por nós, seja no filme ou mesmo ali na sala de aula, no dia a dia. Na graduação, eu também faço isso com os alunos na disciplina de promoção da saúde mental, onde eu peço para que eles tenham um emocionário. E, assim, a cada dia que eles anotem, né? E eles têm muita dificuldade, tipo, o que é isso? E aí, assim, também para compartilhar com vocês, na minha formação de arte-terapia, eu achei esse livro que eu amei, eu não sei se vocês conhecem, é um livro infantil, mas é um livro lindo, né? Para se ter em casa, enfim. Não sei se vocês conhecem, que é o Emocionário. E aí, esse livro emocionário, eu acabei usando com os alunos, né, de graduação, e ele vem, então, falando cada emoção, e aqui, então, está a felicidade. E aqui eu vou ler para vocês. Então, ele é lindo, livro, assim, de ilustração, e ele fala assim, ó, a felicidade é diferente para cada pessoa. Ficamos felizes quando usamos nossos talentos e habilidades para realizar coisas em que somos bons ou o que gostamos de fazer. O que pode nos trazer felicidade? Plantar uma árvore, completar um quebra-cabeça, assar um bolo, montar um móvel, escrever um poema, resolver problemas de matemática. Muitas atividades podem deixá-lo feliz se você as encarar como uma oportunidade para curtir o que está fazendo. A felicidade é uma sensação de satisfação com a pessoa que você é. Não a confunda com a alegria. E aí ele vai puxando, o próximo da felicidade é a alegria. E a cada emoção ele vai falando de outra. Assim, é um livro lindo, assim, eu super indico, né, para ter. E é isso, eu quis compartilhar porque é difícil mesmo, né? Se a gente parar para pensar diariamente que emoções eu sinto, né? O quanto eu invisto em autoconhecimento, a vida atropela a gente, né? E a gente acaba esquecendo disso. É verdade. Mas alguém gostaria de fazer alguma colocação, complementar, dizer a maneira como se sentiu mobilizado a refletir? Aliás, vou procurar esse livro Emocionário, achei muito interessante. Felicidade é a força transformadora para... Não vi o restante. Para o cuidado psicoespiritual. Algumas pessoas aqui trabalham com pacientes em fase terminal, né? Eu tenho uma orientanda, Hélida, não sei se está presente, que ela trabalha no Instituto Nacional do Câncer com crianças em fase terminal. Olha que dificuldade, né? Você trabalhar com criança já é difícil. Criança doente já é difícil. E criança doente em fase terminal. E aí tem a família também. E a pesquisa que a Hélida está fazendo no mestrado é justamente sobre o impacto, né, dessa questão na qualidade de vida da pessoa que cuida daquele ser, que é muito difícil, né? É sair dali e ir para uma festa, e comemorar com a família, e confraternizar, e ser feliz, né? Apesar de trabalhar num ambiente tão pesado. E o que eu mais admiro é que as pessoas que trabalham nesse tipo de ambiente, elas geralmente trabalham lá porque elas gostam de estar ali. Elas se sentem felizes, por ironia do que se está discutindo aqui, né? Elas se sentem felizes em poder dar conforto àquelas pessoas que têm tão pouco tempo de vida, né? É muito interessante, realmente, né? O sentido da felicidade para cada um. Que é diferente, eu também concordo com isso que a Elaine acaba de dizer, que é diferente da alegria,
porque essa pessoa ela se sente feliz em poder dar um suporte para essas crianças em fase terminal de câncer, mas elas não estão alegres por causa disso. Elas se sentem felizes em poder ajudar de alguma maneira, né? É bem interessante. Alguém gostaria de fazer mais alguma complementação? É só uma outra indicação de livro que tem a ver com o que foi dito aí sobre o sentido, né? Na pandemia, eu fui ler pela terceira vez, porque as coisas começaram a não fazer muito sentido para mim, em busca da felicidade, em busca do sentido, de Viktor Frankl, assim, vale muito a pena. E aí você vê ali, e eu dou esse exemplo sempre, eu e Geilza, que a gente se dá tão bem e somos tão diferentes uma da outra, né? O que Geilza é tão para dentro e eu sou tão para fora, né? Eu fico assim, como é que ela consegue ser assim? Mas ela é assim, ela é feliz assim, e eu sou assim, né? E é o respeito, né? De entender que não tem uma receita de bolo, né? Respeitar, né, a individualidade, né, de cada um. Acho que vale muito a pena, assim, é outra leitura aí que é sensacional. O sentido da felicidade, né, para cada um tem as suas características. Qual é o nome do livro? Alguém está perguntando? Em busca de sentido. Em busca do sentido, de Viktor Frankl, não é isso? Eu vou colocar a foto no núcleo. É um livro muito à base das experiências profissionais dele. O Viktor Frankl é psicólogo e é muito à base das próprias experiências pessoais dele. Aliás, Raul, mostra o livro que a Cláudia Mara organizou e que tem um capítulo teu. Mostra ele aí. Tens ele aí? Não sei se consigo agora mostrar. O livro só está em e-book, não é isso? Só está em e-book. Ok. Então, nós vamos divulgar também para que todos possam ter acesso, né? Quem tiver interesse por esse tipo de leitura. Bom, quem está aqui hoje, acredito que tem interesse por esse tipo de leitura. São pessoas que têm uma sensibilidade, né, para pensar nessas questões. Eu pois eu acho que não consigo agora aqui encontrá-lo. Eu só tenho o livro em formato digital. Está aqui, espera. Eu já mostro a capa do livro, está bem? Isso, a capa. Deixa-me só ver aqui. Ok. Eu coloquei no núcleo o livro do Viktor Frankl, Emocionário também. Ótimo. Estão a ver? Está abrindo. Agora sim. Uhum. Este livro, Pesquisando com métodos e técnicas criativas de produção de dados. De dados. Uhum. A organização da Cláudia e do Zé Carlos. Américo e Zé Carlos, né? E tem este capítulo aqui, o capítulo 20, que é felicidade, solidão, tristeza, medo, raiva e outros conceitos na doença mental, desconstruir a psicopatologia refletindo com os estudantes. Este capítulo 20. Muito interessante. E o livro é a capa é assim, é a editora no PEN Editora. Uhum. Eu penso que ele só está em formato digital. Sim, acho que sim. Então, alguém mais gostaria de fazer alguma observação, alguma complementação, algo assim? Acho que nós vamos ficar refletindo, né, sobre. Muitas pessoas não falam justamente porque estão refletindo sobre essas questões. E nós agradecemos imensamente ao Raul por ter disponibilizado o tempo. Nós aqui no Brasil
Estamos ainda no fim da tarde, aí vocês já estão no fim da noite, já quase indo dormir. Para mim é sempre um prazer partilhar com estes momentos com vocês. É uma pena que não possa ir, ainda não seja seguro viajarmos, né, e tudo. Sim. É porque vocês já tiveram o privilégio de estar em Portugal e eu nunca estive no Brasil, então. É verdade, Raul. Raul não veio aqui ainda. Espero poder um dia. Mas virá. Virá. Em breve. Assim que possível, né? Passar a pandemia. A Marilei está. Onde é que estás, Marilei, tu? Oi? A Marilei estás onde, tu? No Rio de Janeiro, Marilei? Eu estou no Rio de Janeiro, em Niterói. Okay. Niterói. Se vocês quiserem, eu vou aí começar esta disciplina da ciência da felicidade e iniciarei na vossa universidade. Na universidade, ó, isso é muito bom. Eu me interessei bastante. Vai vir, sim. Estamos todos esperando, né, passar a pandemia para que a gente possa fazer esses convites, né, para que vocês possam vir aqui e a gente possa voltar a ir aí. Ficava muito feliz se isso pudesse acontecer. Portanto, completava mais um dos meus objetivos de exploração do mundo. Portanto, aliás, Raul já tem convite para conhecer a Amazônia, Rondônia, Pará. Tem muitas alunas do doutorado da nossa turma, né, desse semestre. Raul participou da disciplina comigo, de métodos e técnicas, e nessa turma de doutorado nós temos alunos de todos os cantos do Brasil, e todo mundo está aguardando a visita do Raul assim que passar a pandemia. Ele já tem convites para todos os estados do Brasil. Ao Acre também, professor. Fazer aquela viagem de barco pelo Rio Amazonas, nas aldeias e tudo, eu acho que isso ia ser fascinante. Portanto. 30 dias vai ser pouco, hein, Raul? Vai. Então, Raul, muitíssimo obrigada. Nada, muito obrigado, Bel. Obrigado. Saúde e paz para todos nós, que Deus nos proteja, nos abençoe para que passe essa pandemia, né, e que possamos ser mais felizes. Um prazer imenso, obrigado e beijinho a todos e a todas, e um abraço a todos também. Tchau, obrigada, Raul. Obrigado. Tchau, gente. Beijinho a todos aí Parabéns. também, Raul. Tchau. Beijo para todos vocês. Vamos refletir sobre a nossa felicidade. Muito obrigado, obrigado, Raul, pela oportunidade, tá? Obrigado. Bom te ver. Tudo de bom para todos. Obrigado. Beijos.